Você acorda uma manhã e, enquanto escova os dentes, percebe um caroço na boca embaixo da língua. Fica preocupado imediatamente. Você nunca notou isso antes. Mas não se preocupe. É apenas o torus mandibular, um simples crescimento ósseo na mandíbula. Se você tem esse osso a mais, faz parte dos 40% das pessoas com essa anomalia. Embora possa ser mais comum dependendo de onde você é. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso ocorre apenas em 10% da população. Os ossos são peças significativas dentro de nossos corpos. Temos 206 ao todo, mas algumas pessoas podem ter um osso extra. Todos nós temos 12 pares de costelas, o que equivale a 24 no total. Porém, 0,5% das pessoas pode ter 25. A 25ª é conhecida como costela cervical. Presente desde o nascimento, cresce na base do pescoço, logo acima da clavícula. Pode ser em ambos os lados, como uma costela totalmente formada ou apenas um fino fio de fibras de tecido. Existem algumas partes do nosso corpo que permaneceram ao longo de nossa evolução como espécie, e alguns de nós não apresentam mais tal característica física. O palmar longo é um pequeno tendão localizado no pulso. Ao pressionar as pontas do seu quarto dedo e do polegar e em seguida apertar o pulso, a parte interna do pulso mostrará o palmar longo saliente. Se ele não for visível, você faz parte de uma porcentagem relativamente pequena que não o possui mais. A falta dele não afeta a força de sua pegada, mas a ausência diminui a força de pinça no quarto e no quinto dedos. Acredita-se que esse músculo era ativamente usado em algum momento do processo evolutivo de nossa espécie. Não afeta nosso corpo de forma alguma, e é apenas uma característica que alguns de nós continuam a ter. Também não é especialidade de nenhuma mão, independentemente de qual mão é dominante. Qual mão você usa com mais frequência? Se você é canhoto, faz parte do clube dos 10%, e se você é ambidestro, está dentro do 1% de pessoas que usa as duas mãos de forma semelhante. A maioria das pessoas ambidestras inicialmente usa apenas a mão esquerda. O ambidestro e o canhoto compartilham a indicação de que estão usando os dois lados do cérebro. As pessoas destras geralmente são dominantes apenas no lado esquerdo do cérebro. Todos nós temos cóccix, um lembrete da longa história de nossa evolução. Paramos de usar nossa cauda há cerca de 25 milhões de anos. Embora, no início da gestação, os embriões humanos apresentem uma cauda, que após cerca de 8 semanas, a perdem completamente. Existem alguns casos de humanos que nasceram com cauda. Há cerca de 25 casos confirmados conhecidos pelos cientistas. Mas quem nasce com cauda, no entanto, não tem nenhum benefício real além do que o cóccix faz pelo equilíbrio. Essas caudas não têm outra função além de estarem fisicamente lá, pois não têm ossos. As caudas consistem apenas em nervos, vasos e músculos. Acha que você é um comedor exigente? Você acha que o coentro tem gosto de sabão ou não suporta abacaxi na pizza? Isso pode ser devido ao tipo de provador que você é. Até 30% das pessoas são consideradas super degustadoras e experimentarão diferentes níveis de prazer ou decepção com os alimentos. A comida que é amarga para o super provador provavelmente será doce para os provadores médios, que representam 40% das pessoas. Há também 30% das pessoas que não são provadoras e não acharão nada de muito emocionante. Você tem a capacidade de identificar notas musicais? Cerca de 1 em cada 10 mil pessoas pode distinguir o tom exato naturalmente. Embora isso não signifique necessariamente que serão a próxima grande estrela do pop, essas pessoas são capazes de identificar facilmente uma nota musical específica ao ouvi-la. As cores dos nossos olhos são tão diversas que a diferença na exposição à luz para os olhos em todo o mundo determina a quantidade de melanina produzida, o que ajuda a criar muitos tons diferentes de cor. Como a migração se tornou mais comum nos últimos 100 anos, as variações de tonalidades de cor são numerosas. Os genes, é claro, também desempenham um papel importante. Poderíamos listar centenas de diferentes tons de cor dos olhos para mostrar quantas variações existem, mas limitaremos as categorias distintas a 6 grupos de cores principais para não nos prolongarmos demais. A grande maioria das pessoas tem olhos castanhos. Cerca de 79% da população mundial compartilha essa cor de olhos. Antigamente, todos os humanos tinham apenas a pigmentação marrom, até cerca de 6 a 10 mil anos atrás, quando os humanos migraram para o norte da Europa. Ocorreu uma mutação, ajudando os olhos a se adaptarem à mudança de luz. Os olhos azuis se tornaram a coloração mais comum da mutação, e todos eles, hoje, podem ser rastreados até um ancestral europeu. Hoje, os olhos azuis representam cerca de 10% da população humana. Os olhos âmbar e avelã ocupam 5%, respectivamente.
Os olhos cinza são até 3% e a cor mais rara é verde, consistindo em apenas 2%. Mais rara ainda é a heterocromia iridum, onde os olhos são de cores diferentes. É herdada e também afetada por outros fatores genéticos. Apenas 1% da população humana tem esse atributo incrivelmente raro. Embora os olhos azuis tenham se tornado mais comuns, eles são mais presentes apenas em áreas onde as pessoas contribuem com variantes semelhantes de genes. Só que olhos azuis são uma característica recessiva, assim como o cabelo ruivo, que só ocorre em 2% da população. Se você tem cabelos ruivos e olhos azuis, fará parte do menor percentil de variedade de cabelos e olhos, que representa apenas 0,17% da população humana. Embora os olhos verde, cinza e castanho sejam menos abundantes que os azuis, seus genes são mais dominantes. Portanto, dentro do pequeno grupo de ruivos, os olhos azuis são menos prováveis de ocorrer. A melanina, que ajudou a mudar as cores dos olhos, também pode ter outros efeitos no corpo humano. Uma mutação genética que afeta a melanina ocorre em 0,005% das pessoas nos Estados Unidos, gerando albinismo. A ocorrência difere de muitas maneiras em todo o mundo, assim como os efeitos com os olhos. No albinismo, a produção de pigmentos é alterada para distribuir as principais células que afetam a coloração da pele, dos cabelos e dos olhos. A maioria das pessoas com albinismo terá pele branca como a neve, cabelos brancos como a neve e olhos de uma cor azul clara rosada, enquanto a própria pupila será vermelha. A vermelhidão vem da luz refletida nos vasos da retina. Existe outra forma de albinismo que tem uma quantidade menor de pigmentação e a tonalidade da pele e do cabelo são um pouco mais escuras. O albinismo ocorre não apenas em humanos, mas em praticamente todos os mamíferos, répteis e anfíbios. Você tem um pequeno orifício na frente do ouvido, acima do canal auditivo? Este é um seio pré-auricular. Durante as primeiras semanas de desenvolvimento de uma criança, muito antes de nascer, a aurícula, que é a parte externa do ouvido, se desenvolverá. O seio pré-auricular se forma quando a aurícula não se funde totalmente. Isso ocorre em menos de 1% dos humanos. Embora haja especulações de que esse pequeno buraco seja o remanescente de brânquias que herdamos de nossos ancestrais marítimos, não há nada sólido para confirmar essa teoria. Existem algumas coisas únicas que temos que nos dão uma vantagem na vida cotidiana. Algumas pessoas carregam uma mutação genética do gene DEC2. As pessoas com essa mutação representam o 1% da população, que precisa apenas de cerca de 6 horas de sono por dia. Você já olhou para uma foto e notou que a cor de algo era diferente do que outra pessoa vê? Pode ser que você tenha uma rara capacidade de ver mais cores do que todos os outros, possivelmente vendo 100 milhões de tipos diferentes de tons. Se você for capaz disso, faz parte do raro grupo de pessoas chamadas tetracromatas, que têm 4 células cônicas em seus olhos, ao contrário de todos os outros que têm 3 e são identificados como tricromatas. Os estudos são variados sobre quem faz parte desse raro fenômeno ocular, embora seja mais frequente no sexo feminino. Sugere-se que até 15% das mulheres tenham essa rara capacidade. Incrivelmente, é uma habilidade também compartilhada com algumas espécies de pássaros, insetos, peixes e outros mamíferos.